muita alegria novamente aqui nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadores da TV Primer mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nesse final de semana, em São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, nós encontramos aquela passagem muito bonita, onde Jesus, caminhando pela Palestina, chegou à residência de duas irmãs, Marta e Maria. As duas acolheram Cristo Jesus. Mas agora acontece uma cena muito interessante. Marta, irmã de Maria, ficou preocupada o tempo todo nos afazeres do lar, nos afazeres da casa, nos trabalhos. E Maria o que é que fez? Maria simplesmente sentou-se com outras pessoas perto de Jesus, escutando a palavra de Cristo Jesus. Como é importante ouvirmos a palavra daquele que nos traz sempre uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, uma direção para a nossa vida. É só você ler a palavra de Deus e ali você encontrará a resposta para a sua vida, para os problemas, e a palavra de Deus traz a solução para muitos problemas para a nossa vida. E Maria, então, ficou ali escutando. E o que é que aconteceu com a sua irmã Marta? Chegou e disse para Jesus: Jesus, não te preocupas que eu tenho que fazer todos os trabalhos da casa? Manda que minha irmã Maria me ajude nos trabalhos. E nós então podemos ler na palavra de Deus, onde São Lucas, claramente, Jesus diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O que é que Jesus Cristo quer dizer com isso? Quer dizer que nós devemos dar valor, sim, ao nosso corpo, aos trabalhos, às lutas diárias, aos compromissos, mas não nos devemos esquecer que nós temos um espírito, uma alma imortal. Assim como nós diariamente alimentamos a matéria, o nosso corpo, caso contrário, se a pessoa passa um dia ou 2 dias sem se alimentar, o que acontece? Pode até desmaiar. E Maria, então, procurou alimentar também o seu espírito, a sua alma. Maria escolheu a melhor parte. Nós devemos sempre, aquilo que nos diz também São Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé, a oração, sem as boas ações, é morta em si. O Cristo quer que nós unamos sempre a oração com o trabalho, com a luta diária. E aqui, então, ele dá uma chamada muito grande para Marta. Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. É necessário que nós sempre valorizemos também o nosso espírito. Nosso espírito é muito mais importante do que o corpo, do que a matéria. Você vai, por exemplo, num velório. Lá no caixão está a pessoa, está aí um cadáver. Não é mais uma pessoa, é um cadáver. Está ali frio,
está inerte, está sem vida. Você pode gritar quanto quiser, Flávio, Salete, Maria Gorete, Joana, Felipe, fala, grita, eu quero ficar vivo, nada acontece. Agora, se Cristo dissesse, espírito, alma imortal, retorna a este cadáver, retorna a este corpo, nós teríamos a pessoa como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o adolescente, filho da viúva de Naim. Lázaro já estava morto há 3 dias. Quando Jesus disse, vamos lá e ele vai reviver, o que é que disse Marta para Jesus? Não, ele já cheira mal. Claro, 3 dias, já está em decomposição. Mas como lemos em São Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. E Lázaro, veni foras, diz Cristo Jesus. Sai ali da sepultura, e eis que Lázaro vem com vida. E a mesma coisa, iam levando o menino adolescente, aquele filho único da viúva de Naim, e Jesus mandou as pessoas que levavam o adolescente, já estavam fora da cidade, para levá-lo para o cemitério. Cristo, então, mandou eles parar. Eles talvez até se assustaram. Aqueles que não conheciam Jesus, você já imaginou? Você ajudando a carregar um defunto para o cemitério e chega uma pessoa estranha, para com o esquife. Claro, e aí você ficaria, mas como? Parar por quê? E Jesus, então, éfeta, talita cumi, ele falou, na língua dele, lá o hebraico, o aramaico. Menino, eu te ordeno, eu sou o dono da vida, levanta-te. E nos diz a palavra de Deus, e esse adolescente ficou vivo, e ele entregou para a mãe. Que alegria para a mãe. Então, prezados telespectadores, devemos sempre procurar nos lembrar que nós somos pessoas. Já tenho falado mais vezes sobre isto. E nós somos pessoa, então devemos cultivarmos-nos como pessoa, dar valor ao nosso corpo, a matéria, mas também o espírito. Claro que nós devemos trabalhar. Aliás, tem uma passagem aqui da Bíblia Sagrada, onde diz claramente, Jesus diz, quem podendo trabalhar e não trabalha, não merece comer. Quanta gente aposentada com essa situação do Brasil está retornando para o trabalho, está procurando fazer um trabalho extra, mas com 70 anos, 65 anos, bem, eu também, eu tenho uma vida muito agitada, de bastante trabalho. Estou com 84 anos e meio, quando os médicos dizem, Padre Pedro, você devia parar, não trabalhar mais tanto. É programa de rádio todo dia, é programa de televisão, é visitando os diversos hospitais, é visitando famílias. Domingo ainda estive, por exemplo, domingo, 8h30, servando missa na Avenida Ivo Silveira, na igreja São Estadeu. 10h30 já, atendendo, aliás, 10 horas, em Coqueiros, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Logo em seguida, atendendo uma pessoa que pediu a bênção da casa. E mal apenas tive um pouquinho de tempo para fazer uma pequenina refeição e já me mandei lá para Tijuquinhas, perto das 2 horas estava lá, atendendo o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, a confissão, até perto das 4 horas. Às 4 horas da tarde, missa
com o padre Clodoaldo, umas 500 e tantas pessoas, coordenadoras e missionárias da Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Senhora, 3 vezes admirável, Nossa Senhora peregrina. De lá, voltei para Coqueiros para atender algumas pessoas e 19h30, Santa Missa. 21h, 9h da noite, 9h15, me mandei para compromisso lá em Governador Celso Ramos, lá em Palmas. Então, a vida bem cheia. E eu gosto de trabalhar. Por quê? Quando médicos ou pessoas, ou parente meu dizem, Padre Pedro, o senhor não precisaria mais trabalhar tanto. Eu sempre digo, eu trabalho para não me deixar enferrujar. As cozinheiras sabem muito bem, usam uma faca, tem pessoas que usam faca, eu me lembro, a mamãe tinha uma faca para cortar a carne, meu Deus, ela já estava até um pouco gasta, ela dizia, muito mais de 30, 35 tem essa faca, mas não estava enferrujada. Agora pegue uma faca, coloque, por exemplo, aqui os técnicos cinegrafistas daqui da TV sabem muito bem, coloque um aparelho de TV, por exemplo, quando está no uso, ela simplesmente vai funcionando, mas deixa parar um tempo, ainda mais perto do mar, o aparelho fica oxidado, fica enferrujado, não está mais trabalhando. Assim também é uma faca, assim também é nosso organismo. Quantas pessoas, por exemplo, que eu conheci, se aposentaram e não fizeram mais nada. Ficaram numa moleza completa, vida sedentária, e não levou muitos anos, foram para a eternidade, com 65, 68 anos, 70 anos. Por que as mulheres vivem mais? Não é porque trabalham menos, trabalham muito mais do que os homens. Isso você pode reconhecer e pode perceber. E você já percebeu, você é uma pessoa inteligente. Por que trabalham? Por que vivem mais? Porque não se deixam enferrujar, elas se aposentam e trabalham, continuam trabalhando, um trabalho voluntário. Assim também os homens que se colocam em trabalhos pastorais, visitando doentes, ou visitando enfermos, ou trabalhos. Eu conheço, por exemplo, seu Itelvino Vieira. Se eu não me engano, está com 98 anos. O que é que ele fez? Ele montou uma oficina, eu já visitei a oficina dele, onde o hobby dele é fazer brinquedos de madeira, carrocinhas e muitos tipos de brinquedos diferentes. Já fez mais de milhares e manda distribuir para escolas públicas. E é uma alegria para as crianças quando recebem esse presente, carrocinha, enfim, diversos objetos. E ele está aí, cheio de vida, um pouco surdo, claro, mas também quase 100 anos. Bem, mas isso apenas então para falar como Jesus repreendeu Marta e elogiou a atitude de Maria por ela exatamente ficar escutando a palavra de Deus. Mas eu queria também colocar, como eu coloco, também os santos de hoje, Santa Brígida, Erondina, Rômula, Ana de Constantinopla e os santos mártires, Apolinário, Apolônio, Eugênio, mártires, e João Cipriano. Hoje também é o dia da Polícia Rodoviária Federal. Nossos cumprimentos a todos esses que assim trabalham, que assim lutam, que assim se esforçam. E nós, falando também dos santos, nós vimos no começo, estava aqui a gravura
a imagem na tela dos santos patronos dos idosos, que é São Joaquim e Santa Ana, os protetores, os avós do menino Deus, do menino Jesus. E no dia, na sexta-feira, nesse final de semana, haverá o grande encontro do vovô e da vovó. É o terceiro encontro no Santuário Santa Paulina, lá em Nova Trento. 10 horas, a missa, presidida por nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Ien. Então, você idoso, você idosa, pode ir lá participar também dessa Santa Missa. Aliás, por falar em Polícia Rodoviária Federal, olha, que maravilha esses pequenos, poucos quilômetros da BR-101 até a ponte Colombo Salles e Perivo. Então, agora, ainda tem, porque é uma supercarga de carros, de automóveis, mas os carros pegam a velocidade e vão embora, não ficam tão atravancados como antes, quando tinha só 2 pistas. Aliás, escutei muitas pessoas dizer que obra maravilhosa esta da Via Expressa, uma obra rápida, parabéns para a empresa, e bem realizada. Todo dia que a gente passava, a gente via, e trabalharam a noite toda. Aliás, se eu não me engano, 14 ou 16 anos, quando a Ângela Min era prefeita de Florianópolis, ela vendo esse atropelo para entrar e sair de Florianópolis, ela se prontificou como prefeita a abrir a terceira pista para entrar em Florianópolis e sair, como agora fizeram. E o que é que algumas autoridades disseram? Não, a senhora é governadora, aliás, prefeita aqui de Florianópolis, isso ali compete ao federal. E levaram anos e anos e anos, e que nervosismo, quanto combustível gasto, quanta gente, médicos chegando atrasado para atender os pacientes, e nos hospitais, cirurgias, pacientes, hora marcada, pais nervosos, levando os filhos para os colégios, para as escolas, quantos professores universitários, enfim, estudantes chegando atrasados, agora já não, graças a Deus. Eu vim agora, por exemplo, lá no instante, e também para entrar, a não ser quando tem muitos automóveis, e nas horas de pique, ali claro, mas mudou completamente a nossa entrada e a saída de Florianópolis, sem dúvida nenhuma, todos nós sentimos esta mudança. Aliás, também meus cumprimentos ao governador que reuniu mais de 1000 diretoras e diretores de colégio, de escolas, e deu um jeito de colaborar na reconstrução, na reforma, na reestruturação de talvez uns 1000 colégios e escolas estaduais, dispensando 1 bilhão de dinheiros. Parabéns, senhor governador. E façamos votos que o nosso presidente da República também continue no seu trabalho, que faça aquilo que prometeu. E a educação é algo importantíssimo, sem dúvida nenhuma. A educação, a saúde, as estradas. Ontem ainda escutava uma notícia, neste ano o Brasil é uma super safra de milho, soja, algodão e tudo isso, mas o problema é o escoamento da safra. O padre não é somente para levar a evangelização, a mensagem, também para elogiar, eu sempre, como professor,
como alguém que estudou muitos anos, eu sempre procurei elogiar toda a ação boa, mas também uma crítica positiva quando um vereador, um prefeito não age. Aliás, falando em prefeito, eu posso dizer, eu acompanho mais ou menos. Papai, eu me criei no meio da política. O papai foi um político, foi vereador em Itajaí quando não ganhava nada. Então eu me criei um pouco assim por dizer, mas sempre na minha vida de padre, 51 anos e meio agora em Florianópolis, sempre procurei estar no meio das autoridades, não abraçando um partido, mas sempre olhando, vendo, considerando, refletindo, e quanto me consta, quanto eu estou acompanhando mais ou menos, os prefeitos da grande Florianópolis estão trabalhando muito bem. A prefeito de São José, por exemplo, prefeito de Florianópolis, o de Biguaçu, enfim, Santa Amaro e tal. Devem trabalhar para o bem do povo. E assim nós esperamos, é o povo catarinense que espera que todos os prefeitos de Santa Catarina lutem, trabalhem para o bem do povo catarinense. E por isso Santa Catarina é muito elogiada. Agora, por exemplo, escutei também que agora os policiais vão ter ali, por assim dizer, uma filmadora. Primeiro estado do Brasil que tem isso, para comprovar a prisão, tudo isso, tal, né? Porque às vezes, e nesse ponto, eu sei de certeza, há pessoas que foram presas e de propósito se arranharam ou se pisaram, alguns, claro, não exagerando, para dizer que os policiais os maltrataram. Isso é uma injúria que eles fazem. E, como diz algum, tem que prender as pessoas que prejudicam a sociedade, que prejudicam as famílias. Essas pessoas querem a prisão, querem a cadeia. Nenhum policial prende, nenhuma autoridade, nenhum juiz, então, prende uma pessoa que se comporta bem, uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, que segue a mensagem de Cristo, que segue exatamente as leis municipais, estaduais e federais. Então devemos sempre procurar seguir pelo caminho certo e você estará colaborando para o seu próprio bem, para a sua própria família, para o bem da sua comunidade, para o bem do seu município, do estado e da sua pátria. Lute, se esforce e você estará colaborando para o bem de nossa pátria. Bem, nós também, a Igreja Católica, procurou agora, de uns 2 anos para cá, 1 ano para cá, colocar novas orientações, especialmente para os sacramentos. São 7 os sacramentos, conforme nós sabemos pela palavra de Deus, e todos eles, aqui claramente, na palavra sagrada, os sacramentos são 7, o sacramento do batismo, da confirmação ou crisma e da Eucaristia. Depois, esses sacramentos são, por assim dizer, que fazem parte de um grupo chamado da iniciação cristã da Igreja Católica. Depois temos os sacramentos da cura, da purificação, o sacramento da misericórdia, ou seja, o sacramento da confissão. Depois o sacramento para o serviço, para a união, para a comunhão, que é o sacramento do sacerdócio católico, o padre, e o sacramento do matrimônio,
Nós sabemos que o sacramento da Eucaristia do sacerdócio católico foi instituído por Jesus Cristo na grande Quinta-feira Santa, quando ele celebrou a missa na Quinta-feira Santa, no lava-pés. E o que é que ele disse? O que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. A unção dos enfermos, por exemplo, o sacramento dos enfermos, está bem claro. Em São Tiago, capítulo 5, versículo 14, você poderá abrir a Bíblia Sagrada, onde está alguém entre vós doente, chame os padres da igreja e eles farão a oração em favor da pessoa enferma e o abençoarão, ou ungirão com óleo santo, e se for da vontade de Deus, a pessoa ficará curada. E eu já, quantas milhares de unções de enfermos que eu celebrei, dando a bênção para as pessoas enfermas, e realmente, para surpresa de médicos, de enfermeiros, de parentes, para minha própria surpresa, para Deus nada é impossível, a pessoa ficou curada. E o sacramento do matrimônio, por exemplo, está bem claro, na primeira página da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde diz bem claramente, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E vem claramente, Deus os abençoou, frutificai, disse ele, multiplicai-vos, aperfeiçoai o universo. É isso e para isso que o ser humano foi criado, não para destruir, mas para aperfeiçoar sempre a natureza, o universo, cuidar da água, do mar, dos rios, dos animais, seja da natureza toda, e consequentemente cuidar também de nós mesmos, da nossa vida. A gente que na juventude, na adolescência, esbanja a sua saúde, é noitada, é droga, é bebedeira, é luxúria. A natureza humana, mais cedo ou mais tarde, se vinga. Então procuremos, cada um de nós, sempre voltarmos para aquele que nos criou, aquele que nos conserva na nossa vida. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Ó Jesus, nós vos pedimos a vossa bênção para todas as pessoas enfermas, para as crianças, adolescentes, jovens, para os casais, para aqueles que se encontram desencontrados, tristes, que recebam a vossa bênção e a bênção sobre esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água.